esse pecado dos filhos da igreja. Eu sempre repito aqui na Escola da Fé que o Papa João Paulo II nunca pediu perdão pelos pecados da igreja. No ano 2000, ele pediu perdão pelos pecados dos filhos da igreja. Exato. Esses filhos aí não pode ser esquecido. Mas, mais um ponto da história da igreja que eu vou levantar aqui, a gente vai continuar mesmo depois do intervalo, já está quase na hora. A gente sabe que esses pecados dos filhos da igreja atravessaram a igreja nesses 2000 anos. Todos os séculos da igreja houve papas que pecaram, bispos que pecaram, reis católicos que pecaram, leigos que pecaram, e hoje está aí, hoje é a mesma coisa, não é diferente. E é isso, exatamente isso que deu margem a muitas revoltas dentro da igreja, uma própria revolta em parte do Lutero e outras coisas. Mas eu queria levantar primeiro a questão do terrível século X, chamado século de ferro. Né? As razões disso, onde nós tivemos, por exemplo, 6 papas assassinados, né? E aquelas famílias querendo mandar na igreja. Isso é interessante, porque aí a gente vê que realmente se a igreja não fosse divina, ela teria desaparecido. Sim. E a igreja não tem... Não, meu amigo. A razão da existência não é porque supostamente a crença católica diz que é divina. Tem coisas muito piores por aí que existem até os dias de hoje. Tem muitas empresas, tem muitos grupos religiosos que são muito cruéis, muito ruins, que prejudicou a muita gente. Tem empresas que trabalham neste mundo contra o ser humano, visando unicamente lucro. Isso existe. O fato da existência da Igreja Católica não quer dizer que ela existe porque é santa. Não. Quem santifica a Igreja Católica é quem crê nela. Que são aqueles que são devotos dela, seguidores do ponto de vista dela. Então, para elas, ela é santa, como a vaca também é santa na Índia, como Buda é santo, Japão, China, esses países da Ásia, por exemplo, é assim. Então, a existência da Igreja Católica não é porque é santa, porque dizem que ela é santa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Coisas ruins permanecem e vão permanecer. Mataram Jesus, que era puro e meigo, e era o princípio e o fim de todas as coisas, eles mataram. Então, essa conversa de que ela subsiste com tanta maldade, tanta ruindade, ela subsiste porque é santa, isso é papo furado. Isso só cola na cabeça de gente que é alienado a esse sistema religioso, do caso do catolicismo, dos evangélicos, do espírita. Mas isso não tem nada a ver com Deus verdadeiro. São crenças de vocês. Sem esconder isso, a igreja mostra com clareza. Não é? Sim, a igreja sabe, por exemplo, dos grandes pecados dos papas. E aqui que as pessoas têm que entender, quando nós dizemos que o papa é infalível, o que é que nós estamos querendo dizer? Não estamos dizendo que o papa é impecável. Né? Infalibilidade não é impecabilidade. Não é impecabilidade. É preciso entender isso. Né? Ou seja, quando o papa, enquanto papa, em certas ocasiões somente, ou seja, quando ele fala isso enquanto sucessor de Pedro, o termo técnico é ex cátedra, não é? Quando ele fala ex cátedra, ele fala de forma infalível. Mas não, ele só é sucessor de Pedro na cabeça de vocês, nas teses da Igreja Católica. A ideia de ser sucedor de Pedro só entra na cabeça do católico. Porque as demais não acreditam nisso e nem as escrituras confirmam isso. Então, o que está escrito nas escrituras é que Pedro tinha sogra. Papa não pode casar. Pedro tinha sogra. Não existe base nas escrituras para dizer que Pedro esteve em Roma. Isso é uma criação
É uma crença de vocês, mas não provém da verdade. Vocês sabem disso, mas vocês creem, não importa. Cada religião tem sua crença em um objeto, em alguma coisa, e ele crê nisso, a teologia dele vai ser aquela. Ele acredita naquela teologia, ele se rendeu àquela teologia. Mas o Papa é um homem pecador. E nós temos pecados clamorosos de papas, como por exemplo aí no século X, né? Nós temos o famoso Papa João XII, que não sei se é verdade, mas, porque nessa época também a historiografia é... É engraçado, os membros não sabem disso. Levei quase 30 anos na Igreja Católica e não sabia disso. Porque a história da Igreja, ela é suja, ela é imunda. E essa história foi construída em cima do engano, da mentira, do ódio. Em nome de Deus, que não é o Deus verdadeiro. Porque o Deus verdadeiro é amor. É bem diferente, né? Das práticas da igreja em nome de Deus. Vocês não contam a história para os seus fiéis. Ao menos para os seus fiéis conhecer a história da sua igreja. Quem é louco? Quem é doido? Qual pastor, padre vai contar essa história para os fiéis católicos? Não pode contar, né? É proibido contar essas máculas, né? Uma confusão. Porque a história é sempre contada pelas famílias adversárias e muito conflito político. A gente não sabe onde é que está a verdade. Mas conta a história, não é? João XII era filho, vamos adaptar aqui a linguagem para vocês entenderem. Era filho do prefeito de Roma, e o prefeito queria um cargo bom para o filho dele, e o menino ali, adolescente, foi eleito papa. Não 17 anos de idade. Não tinha vocação nenhuma, né? Ele chamava os amigos para o Palácio Latrão, fazia ali chegou a ser, né? banquetes onde todo mundo terminava embriagado. Um belo dia, num banquete, ele ordenou todo mundo, padre, todo mundo que estava bêbado ali, ordenou padre, inclusive os cavalos. É evidente que essas ordenações não valeram, né? E ele foi deposto. Não, valeu sim. Para os fiéis católicos da época, valeu sim. Eles acreditavam sim que era a santidade dele era oriunda do Deus verdadeiro, mas não era. É oriunda do Deus católico. Do Deus que manipulou a Igreja Católica. Não tenha dúvida. E a Igreja Católica manipulou muito bem as intenções desse Deus católico. Mas não é o Deus verdadeiro. Não é o Deus de Jesus de Nazaré. Claro que não é o Deus criador. O Deus criador não se envolve nessas... Nunca se envolveu. O interessante é que esse Deus fez as cagadas no início, no meio e faz até hoje, no fim. Então não adianta dizer a história foi contada por pessoas contrárias, não. É pessoas do meio. Do meio e da época ainda. Então é a mesma coisa, meu irmão. Não adianta tentar mostrar que a igreja hoje ela é essa santinha que está aí. Porque você sabe que não é. Nunca foi e jamais será. Nem ela, nem outra nenhuma. Religião nenhuma na Terra. Mas esses discursos são os discursos realmente para pessoas alienadas. Não é possível. Pelo imperador Otão I, né? Sim, foi deposto, depois voltou, foi deposto, depois voltou. O fato é que o homem, segundo a lenda, morreu quando o marido voltou da caça e encontrou a esposa no leito com o Papa, né? Esse padre interessante essa fala de deboche a fala de desdenhar a história, porque os fiéis seguidores dessas pessoas, com esses pequenos sorrisos, com esse pequeno deboche, não leva a sério os laudos da história, não leva a sério o assunto em si, porque o líder, o padre está respondendo de uma maneira debochada. E esse sorriso é sorriso de deboche. Não tem deboche coisa nenhuma, meu irmão. Essa é a grande verdade. Pior do que isso a igreja fez. Matou milhares de pessoas em nome de Deus, em nome do Deus católico. Não Deus verdadeiro, porque o Deus verdadeiro é amor. E quem não ama o próximo, esse não conhece a Deus. Agora a igreja matou em nome de Deus. Não tenha dúvida disso. Essa é a história escabrosa da morte de João XII. Não sei se é verdade. Mas a igreja não esconde nada disso. Esconde sim. 99% dos católicos não sabem disso. Não sabem da verdadeira, real história da própria instituição que eles são membros.
Porque vocês não contam, vocês são instruídos a não abrir isso nas missas, nos domingos. Não são, eles não conhecem, eles pensam que a igreja é essa santa que vocês apresentam como mulher honesta, como mulher santa. Mas vocês sabem da verdade. E isso não abala a nossa fé minimamente? Se esse pessoal acha que esses escândalos de pedofilia abalam a nossa fé na Igreja Santa Imaculada... Não, viu aí? Igreja Santa Imaculada. Que eu saiba, quem é santo imaculado é Jesus. Esse é o único que não teve pecado. Esse sim é santo imaculado e não tem pecado. Nunca teve e não tem pecado. Agora, essa fé que vocês têm é uma crença. É uma simpatia que vocês têm pela própria instituição. Nasceu nessa, criou nessa e muitas das vezes vai morrer nessa. Então, essa simpatia toda pela instituição religiosa vos faz ter essa fé. E não tem sentido uma fé dessa ser abalada. Também não acho certo isso. Se tem uma igreja, uma instituição religiosa, que matou e roubou em nome de Deus a vida inteira, aí agora é santa, vai fazer o quê? Continua sendo santa. Na cabeça de vocês, né? É uma crença de vocês. Tem tantas coisas que são santas. Na Umbanda tem seus objetos de santidade. No judaísmo tem objetos de santidade. E outras religiões no mundo afora aí. Então vocês não tem que abalar mesmo, não. Tem que continuar nessa mesmo. É porque vocês não são católicos, vocês não estão entendendo. Porque não conhece a história da igreja. Vocês não estão entendendo, cara. Se conhecesse a história da igreja, a história, eu perguntaria para esse amigão aí, o que está entrevistando o pastor, o pastor padre, tal, eu perguntaria: por que vocês não contam a verdade, a história da igreja? A igreja só existe de fato porque o povo nunca souberam da história da igreja. Para chegar onde está, nesse glamour religioso, para chegar onde está, custou milhões de pessoas mortas pela igreja em nome de Deus. Inclusive na morte dos judeus. A nossa fé é que é nesta miséria que Deus age. É isso que os protestantes não entendem. É nessa miséria que Deus age. Que Deus age nos crimes. Nos crimes da igreja, Deus age nos crimes da igreja, em nome dele. Os homens que fizeram, que mataram em nome dele. Então, Deus é conivente com roubo, mentiras e crimes. Quantos milhares de pessoas não morreram e os bens perderam para a igreja? Porque se opunham à igreja e por isso eram mortos. Porque não queria a igreja como vocês creem que é santa. Inclusive os judeus. Quantos milhares de judeus não morreram através da igreja católica? Então esse Deus que você está se referindo não é o Deus criador e o Deus verdadeiro. É o falso Deus. É o espírito do anticristo que opera por detrás dessas crenças. Eu não tenho dúvida disso. Vocês sabem disso. Vocês estão aprisionados a isso. Já viu, né? Século XII. Idade Média. Idade das Trevas. A Igreja Papal se encontra em pleno domínio do seu poder estatal. O cristianismo romano se tornara a religião oficial de todo o Império. Os deuses pagãos e seus templos foram abolidos. Hoje, o que restam deles são apenas ruínas. O paganismo foi definitivamente abolido, porém a sua essência havia se infiltrado de modo sutil no seio da Igreja. A veneração íntima dos santos substituíra o culto aos deuses pagãos. A Saturnália foi substituída pelas comemorações do Natal em 25 de dezembro, onde era celebrado o nascimento do deus Mitra, e o antigo Festival dos Mortos pelo Dia de Finados. Dedicaram os altares pagãos aos heróis cristãos, adaptaram no ritual da igreja o incenso, as imagens e esculturas, as velas, as flores, as procissões, as vestes, os hinos e orações repetitivas com os quais satisfaziam os povos em cultos antigos. A igreja passou a instituir dogmas e preceitos enganosos, como o sinal da cruz,
o batismo infantil e entre tantos outros, além do purgatório, onde se acredita que as almas dos mortos são atormentadas até serem purificadas de seus pecados terrenos. O tempo que uma alma passava no purgatório era limitado pela venda de indulgências, as quais eram uma espécie de passaporte para o paraíso e de perdão dos pecados, e envolvia vastas somas de dinheiro aos cofres da igreja. Nome do falecido parentesco? Henrique Luther. Avô. Reze um Pai Nosso a cada degrau. Quando alcançar o último degrau, Henrique Luther estará livre do purgatório e entrará no paraíso. Nome do falecido e parentesco? Wolfram, senhor. Reze um Pai Nosso a cada degrau. Quando alcançar o último degrau, Wolfram estará livre do purgatório e entrará no paraíso. Os verdadeiros fiéis eram muito poucos. Perdeu-se de vista o brilho da luz do Evangelho, mas multiplicaram-se as formas de religião, e o povo foi sobrecarregado de severas exigências. Todos os que resistissem ou fossem contrários aos dogmas da Igreja Papal eram considerados hereges e entregues às autoridades do Estado para que fossem punidos. As penas variavam desde o confisco de bens e perda de liberdade até a pena de morte, muitas vezes na fogueira, método que se tornou famoso, embora existissem outras formas de aplicar a pena. E estava então instituída a Inquisição Católica. A miséria. Ao mesmo tempo, nós temos santos maravilhosos. Exato. Em todas as épocas. Em todas as Nessa mesma época, Dom João XII, que é lá por volta do ano 900 ao ano 1000, nós vamos ter santos extraordinários. Sim. Né? Logo depois vamos ter o São Francisco, o São Domingos de Gusmão, vamos ter, né, os grandes santos que evangelizaram a Rússia, que evangelizaram a Inglaterra, que evangelizaram a Escócia, na mesma época. Sim. Eles fizeram isso pela igreja ou fizeram isso por amor ao próximo? Porque se fizeram pela igreja, não é contado diante de Deus. Se fizeram isso pela instituição católica, não tem valor diante de Deus. E creio que gente como Agostinho, gente como Madre Teresa de Calcutá, gente como a irmã Dulce de Salvador, creio que essas pessoas fizeram por amor ao próximo. Que se depender da instituição religiosa, eles não teriam feito nada. Porque a Igreja Católica nunca fez nada. Tudo que ela deu deu que é dos outros. Tudo que ela deu para alguém, se deu alguma coisa para alguém, foi através da politicagem, através do conchavo, através do apoio a alguns ditadores, através de apoio a reis que são demônios puros, eram demônios vivos, que a igreja sempre teve do lado dos mais fortes. Todo mundo sabe disso. Mas esse pano de fundo aí, tal, essa coisa, né, de boazinha, o mundo de hoje não conhece a verdadeira história. Essa é a grande verdade. É algo realmente extraordinário. Extraordinário. Ou seja, a igreja é santa e a igreja é divina. E é por isso que as portas do inferno não prevalecerão. Quando Já ele diz que as prevaleceu. portas do inferno não prevalecerão, quer dizer que também dentro da igreja não prevalecerão. Não, as portas do inferno já prevaleceu. A instituição católica, como qualquer outra, não é a igreja. Porque as igrejas, as portas do inferno já prevaleceram contra elas. Todas, sem exceção. Por isso que adotam a mentira e o engano. Por isso que adotam as crenças no lugar da fé. Que a fé é em Jesus, aquele que morreu. Mas a fé em tudo aquilo que vocês apresentam como se deve ter fé, inclusive fé na igreja, é uma prova de que é uma fé manipulável. Não é à toa que mudam de religião para religião.
Cada dia sai 10, entra 20, sai 50, entra 10. É esse rodízio louco de desesperados por igreja. As portas do inferno já prevaleceu quando a instituição religiosa mentiu a vida inteira, como mente, quando coloca no lugar o Salvador, muitos salvadores, quando coloca a fé em objetos, quando coloca a fé em doutrinas particulares, quando depositam seus corações diante de uma instituição religiosa, se dobra diante de uma instituição religiosa, é porque as portas do inferno já prevaleceram contra as suas igrejas. E as filhas também, né? Não é só a mãe, não é as filhas também. Não é que vai prevalecer, não. Já prevaleceu. As portas do inferno só não prevalecem contra aquele que ama a Cristo e crê e espera unicamente nele e na sua vinda. Esse sim, as portas do inferno não prevalecem contra esta igreja. Aqueles que amam de verdade a Cristo, que pelo que eu saiba, nenhum dos discípulos de Jesus foi católico. Nem Jesus entrou na igreja católica. Nenhum dos discípulos de Jesus pisou os pés em um templo católico. Nem templo deles eles tinham. Porque eles sabiam que eles eram a igreja. Eles eram o templo verdadeiro de Deus. É como está escrito, Deus não habita em casa feita por mãos de homens. Por isso é que os discípulos de Jesus, eles eram unânimes na fé em Jesus. Coisa que vocês não. Vocês são unânimes na fé na doutrina católica. O evangélico, umbanda, espírita, macumbaria. É cada um na sua, no seu quadrado, não é isso? Cada um com o seu quadrado, com sua doutrina e com o seu Deus. Porque, como o próprio Papa Bento XVI falou recentemente, muitas vezes os piores inimigos da igreja estão dentro dela. Estão dentro dela. E vamos falar mais claro ainda. Às vezes o pior inimigo para a minha salvação está dentro de mim. Para ficar a coisa bem... Sim, é verdade mesmo. Principalmente quando nega o Salvador. Principalmente quando coloca no lugar do Salvador, coloca outros nomes, outras doutrinas, outras obrigações, outras razões de fé. Isso é o maior inimigo que o homem tem dentro dele, é negar a verdade. Esse é o maior inimigo que o homem tem dentro dele mesmo, é quando ele nega a verdade, quando ele não quer a verdade. E a verdade é Jesus. Não é a igreja católica a verdade é ele. Ele é o cabeça da igreja, não é papa, não é igreja, não é denominação, não é nada. A igreja não é nada, não deveria nem ter existido. Quem é Cristo? Cristo em vós, a esperança da glória. Não é a igreja católica em vós, a esperança da glória, não. Isso é um engodo que nem fede nem cheira. E não tem valor para a vida real de ninguém. Não surte efeito, não tem resultado. Só trouxe desgraça na face da terra. Não tenha dúvida disso. E vocês sabem que a história diz isso. Mais claro para você entender. Ou você não vê que dentro de você age o pecado? Não é? Então, dentro da igreja, infelizmente, existe a realidade dos membros da igreja não estarem completamente em comunhão com a igreja imaculada. É interessante, e não estão mesmo. E que deveria estar, não é verdade? Já que estão lá, deveria estar. Mas a questão é que a fé dessas pessoas tem que estar em Cristo Jesus. É nele que está a salvação, é ele que é a porta da vida eterna, é ele que é o único pastor, que a palavra pastor significa padre ou pastor, e pai. Jesus é o único pastor e o único pai. Vocês são pais, ungidos também, né? Ungido de Deus, né? Falsos Cristo, né? A palavra falso Cristo é falsos ungidos. E ungidos são padre, pastor, esse pessoal que é triste. Vamos continuar ouvindo. Que os cristãos, a certa altura, com a liberdade, quando tiveram a sua liberdade, depois do Constantino, começaram a cristianizar tudo aquilo que era pagão. As festas pagãs. Nós somos fruto de imensas festas pagãs. Portanto, aqui um padre da Igreja Católica está afirmando que a Igreja Católica, as doutrinas da Igreja Católica veio dos cultos pagãos. Muitas doutrinas da Igreja Católica e de outras igrejas também, das filhas também, na verdade, são cultos oriundos do paganismo. Isso é a visão desse padre, que é católico e muito mais,
experimentado, muito mais vivido na Igreja Católica do que esse outro padre que nós acabamos de ouvir, mas nós vamos ouvir depois ele de novo. Vamos ver essa visão do padre aqui, desse padre, ok? Cristianizamos as festas pagãs, o que é absolutamente normal, e é uma questão cultural, nada mais. Então nós vamos às nossas festas católicas, mormente católicas, porque os protestantes, nossos irmãos protestantes não têm isso, mas nós católicos temos estas festas, com todo o seu folclore, as suas coisas, para bem, para mal, mas tudo isto vem do paganismo. Cristianizamos realmente as festas pagãs e temos as nossas festas pagãs. Estão entendendo? Toda essa esse cerimonial veio do paganismo. Então, cristianizaram o paganismo para se enquadrar dentro da Igreja Católica. É a Igreja de Pedro, comparando as práticas da Igreja Católica, comparando todas as práticas, em toda a história, os crimes e mortes da Igreja Católica, a destruição que ela trouxe a milhões de pessoas na face da terra, matando, porque essas pessoas não queriam ceder e acreditar nessa fé maluca, essa fé cega da Igreja Católica. Vocês estão entendendo a visão desse padre aqui, contando aqui como é que funciona? Nós, esta festa, que é lindíssima, que é o Natal, ele nasceu. Quando é que nasceu? Não me interessa absolutamente nada. O que interessa é que foi um homem revolucionário. Ele foi um homem revolucionário, agora não lembro o que é revolução, Manuel. Que é revolução. Foi um homem revolucionário. Vamos ouvir aqui mais um trecho aqui, ok? É uma data. Vamos ouvir aqui mais uma outra visão sobre a Igreja Católica, dito por padres católicos. É bom que você saiba disso, que é dito por padres católicos. Carregada de emoção, de lembranças, mas a essência do Natal é mesmo o nosso aniversariante. No Tribuna Independente de hoje eu trago dois homens de fé, o padre Juarez de Castro e o cantor Silvio Brito. Vou começar com alguma informação sobre o Natal, visto que a temática hoje nossa, o Natal e o seu significado. Eu começo perguntando para o padre Juarez, aquela pergunta que eu fiz um pouco antes. Então, olha... Por que o dia 25? Então, interessante. Ele nasceu no dia 25, foi isso? Olha, Jesus nasceu no dia 25. Não vamos ficar frustrados, decepcionados. Preste atenção na resposta desse padre, porque depois nós vamos ver a mentalidade de outro padre. Você vê que confusão, e o Deus verdadeiro não é Deus de confusão e não é Deus de mentira. Vamos ver, ouvir o que esse padre está dizendo. Preste atenção, falando da doutrina do Natal na Igreja Católica, que foi tirado do paganismo, adoração a Mitra, adoração ao Deus Sol. Preste atenção. Nem dizer assim, o Dalcides, o padre Juarez e o Brito acabaram com o meu Natal, mas Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Não nasceu no dia 25 de dezembro, porque a data de 25 de dezembro foi uma data escolhida logo depois. Aliás, é interessante lembrar que a grande festa do cristianismo nem era o Natal. O cristianismo ele começa a ser celebrado 300 anos depois da ressurreição de Jesus. A grande festa... Viu? 300 anos depois de Jesus... que veio tais doutrina da Igreja Católica, foi quando ela passou a existir de fato, através do imperador Constantino. Que durante 326 anos antes disso, não existia Igreja Católica. O que existia era seguidores a Cristo. Pessoas que não tinham denominações, pessoas que não eram afiliados, partidários de uma facção do corpo de Cristo. Eram pessoas que acreditavam em Jesus. E nesse período Jesus era a palavra de Deus no coração dessas pessoas. As informações das cartas escritas pelos evangelhos, pelos apóstolos, chegavam na maioria dos ouvidos das pessoas através de conversação, informação. E as pessoas criam em Jesus através dessa informação de que Jesus era o Salvador e de que Jesus, ele é a palavra, o verbo vivo de Deus. Vamos continuar ouvindo. Do cristão é a Páscoa, E continua sendo, né? Continua sendo a Páscoa. Mas o Natal, ele começa a ser celebrado por volta do ano 300, e com uma razão. Se Jesus viveu, morreu e ressuscitou, que é a Páscoa, ele nasceu. E se nasceu, a gente contempla esse momento.
Provavelmente Jesus deve ter nascido na primavera, deve ter nascido na primavera do hemisfério norte. Agora, por que dessa data do dia 25 de dezembro? Olha que interessante. Vamos lá. Nessa época que o Natal começa a ser celebrado, a gente vê o cristianismo chegando em várias regiões pagãs. E o que mais se celebrava nessas regiões pagãs era justamente a grande festa aos astros, né? E existe a grande festa ao Deus Sol. Ao E aí? Sol. E a Aliás, Mitra? no dia 25 De Roma, de dezembro, na época, era tinha uma culto à festa Mitra, chamada é o festa culto a do Deus Sol, Invictus, era o culto à Mitra. Sol Invictus, que era o seguinte, era o momento que o Sol mais se afastava da Terra, em relação ao hemisfério norte, tudo no hemisfério norte. Então, quando o Sol estava mais afastado da Terra, por isso que é gelado, é frio no hemisfério norte, então é como se o Sol fosse São cultos acabando pagão. Aí ele voltava naquele dia novamente. Então, o Sol que não é vencido, o Sol invicto, o Sol Viu? invencível. Aí o que Eram as que a doutrinas igreja das religiões sabiamente romanas. fez? Todas as pessoas falando, olha, nós celebramos o Sol, Deus Sol, Deus Sol. Aí a igreja chega e fala assim, o verdadeiro Sol da nossa vida é Jesus. Lindo. Ele E ali, então, no dia 25 tem tudo a ver. Pronto. Tudo a ver, né? Se a gente celebra Então, o Sol nesse dia, o Deus Sol, não é mais um Deus pagão, é o Deus verdadeiro. Entendeu? A festa de comemoração ao Deus Sol, que seria hoje o culto à Mitra, na época o culto à Mitra, é mitraico o negócio. E agora eles tiram só o nome de Mitra, tiram o nome e colocam Jesus. Mas é o Jesus da Igreja Católica. Que nós sabemos que o Jesus da Igreja Católica é o Jesus conivente com todos os enganos e crimes cometidos pela Igreja Católica. Lógico que não é o Jesus verdadeiro. Não é o que salva o homem. Mas é o que manipula o homem. Esse Jesus que manipula o homem é o Jesus conivente com toda essa lama, com toda essa mentirada, com todo esse engoldo. E é esse engoldo que dá existência à instituição religiosa, à Igreja Católica. Como também as filhas evangélicas. Tem práticas semelhantes, porém com nomes diferentes e mecanismos diferentes. Mas aprendeu com a mãe católica. Não tenha dúvida disso. Vamos continuar.